Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. Bom, depois de algum tempinho sem gravar, eu peço desculpas a vocês. Eu tô aqui gravando mais um vídeo e o texto de hoje tá lá em Esdras, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Esse texto vai falar um pouquinho sobre quando o povo de Israel, uma parcela do povo de Israel que estava cativo na Babilônia, foi solto, liberto para a reconstrução do templo. Então o rei liberta uma parcela do povo para que eles possam voltar a Jerusalém e reconstruir o templo que fora destruído. O versículo 1 do capítulo 3 vai começar dizendo que eles primeiro se estabeleceram em suas casas. Primeiro eles estabeleceram a si mesmo e a sua família nas casas dentro da cidade de Jerusalém. Então a primeira coisa que a gente aprende com o texto é o seguinte: o nosso primeiro ministério é sempre a família. A nossa prioridade depois de Deus é sempre a nossa família. Não adianta a gente sempre procurar estar na igreja. Claro que é muito bom, mas não adianta a gente sempre estar na igreja enquanto a nossa família está em casa adoecida precisando da nossa ajuda. Então o nosso primeiro ministério, entenda isso, é a nossa casa. E diz que depois que eles se estabeleceram, finalmente depois de se estabeleceram, eles se reuniram em um só propósito. Como é importante que nós nos reunamos com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. Com quem você tem se reunido, com quem você tem se unido, com quem você tem se aliado. As pessoas que você tem se reunido são pessoas que têm um propósito igual ao seu, que querem avançar como você, que querem crescer tanto quanto você, que querem adorar a Deus tanto quanto você. Ou são pessoas que querem te afastar do Senhor. Entenda isso. Nós precisamos nos reunir, nos unir, nos aliar com pessoas que têm o mesmo propósito que a gente. E aí no versículo 2 vai dizer que o propósito deles eram construir um altar para adorar e cultuar o Senhor, para oferecer ali sacrifícios a Ele. Então, primeiro eles se estabelecem suas casas, cuidam de sua família. Depois se reúnem com um propósito só, que é adorar o Senhor. E terceiro, planejam um altar. Então, eles se reuniram com um propósito. Que propósito era esse? Adorar ao Senhor. Se reúna com pessoas que, além de terem o pensamento parecido com o seu, de avançar, de crescer, de subir na vida, de ser alguém, além disso, se reúna também com pessoas que têm o propósito de adorar o Senhor, que têm o propósito de construir altares ao Senhor. E o versículo 3 vai dizer que, embora eles estivessem com medo dos habitantes daquela terra, embora eles estivessem receosos com os habitantes que ali estavam, eles ainda assim construíram um altar ao Senhor. O que eu quero te dizer com essa mensagem é que é normal ter medo. Sentir medo é normal. O médico te deu um parecer, um resultado que é difícil de aguentar. Você sente medo. Você fez um exame, você está receosa do resultado daquele exame, né? Você está passando por uma situação, por um vale, por uma luta que está te dando medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou realmente capaz? Será que o que Deus falou para mim ainda está de pé? Queridos, é normal ter medo. Jesus sabe o que você está sentindo, Ele te conhece. Então não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de chegar para Ele e falar: Senhor, eu tô com medo. Deus, me ajuda, me fortalece, me sustenta porque eu tô com medo. Deus, será que eu vou conseguir? Muitas das vezes pensamos que o medo é falta de fé. E não é bem assim. É comum sentir medo de situações novas, de situações inéditas, de situações difíceis. É comum. Mas o que não pode acontecer é que a gente pare de construir altares ao Senhor por causa do medo. E que sempre exista na nossa vida um embora. Porque o versículo 3 ele diz dizendo: embora eles estivessem com medo. Ou seja, que na nossa vida sempre exista um embora. Embora estejamos com medo, adoraremos ao Senhor. Embora estivéssemos com medo, adoramos ao Senhor. Embora estivéssemos passando por uma situação difícil e com muito medo, nós ainda assim continuamos louvando e engrandecendo ao Senhor. Não permita que o medo te pare. Não permita que ele te paralise. Não permita que ele te aprisione. Sentir medo é normal, mas parar não é normal. Lembre-se do povo de Israel que, quando teve medo nessa situação, ainda assim construíram um altar ao Senhor. E nesse altar eles adoravam a Deus.
2 vezes todos os dias, 2 vezes por dia durante todos os dias. Então, queridos, além de adorar o Senhor em momentos difíceis, além de louvar e construir altares ao Senhor, embora estejamos com medo, embora em meio a situações inusitadas e temerosas, que nós possamos construir altares ao Senhor e adorar a Ele continuamente. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, não é uma vez ou outra. Deus está te convidando a, nessa situação, nessa circunstância que você está, seja ela qual for, a construir um altar a Ele e a adorar ao Senhor. Ele sabe que está sentindo medo, conta pra Ele, fala com Ele, pede ajuda a Ele. Mas não pode deixar esse medo te paralisar. Queridos, essa foi a palavra de hoje. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Espero muito, de verdade, que você receba essa palavra e entenda que, embora estejamos com medo, sintamos medo, é comum, é normal. A gente só não pode deixar que ele nos paralise, tá bom? Um beijo no seu coração. Muito obrigada por ter assistido. Eu te convido desde já a se inscrever no canal, a curtir, a comentar e a compartilhar com um amigo. Se você conhece alguém que nesse momento tá com medo, que tá com receio, que não consegue avançar por medo de alguma coisa, com uma situação inusitada, envie esse vídeo pra ele. Deus vai falar com ele. Eu tenho certeza. Bom, um beijo no seu coração. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.